Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Dia das Mães está chegando e preparei esse lindo material aí, né, para vocês, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos aprender a criar esse projeto, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro de todas as aulas que a gente está lançando, beleza? Então vamos aqui para a aula. Aqui, pessoal, a gente vai estar criando um novo arquivo, certo? No tamanho 1080 por 1080 pixels, beleza? 1080 por 1080 por 300 pixels, certo? E aí a gente vai criar aqui a nossa área de trabalho aqui, beleza? Então aqui agora a gente vai estar fazendo o seguinte, pessoal. A gente vai estar escolhendo aqui uma tonalidade de cor, mais ou menos aqui assim, certo? Mais ou menos essa cor aqui, beleza? E aí vocês podem estar copiando esse código, certo? Para estar fazendo a arte nessa mesma pegada, certo? Lembrando que essa arte provavelmente não vai ficar igual a essa, certo? Até porque a gente vai recriar ela aqui, mas vamos tentar deixar o mais próximo possível. Então aqui eu vou estar criando esse fundo nessa coloração, certo? Só vim aqui na ferramenta lata de tinta aqui, certo? Ferramenta lata de tinta ou o atalho G e dá um clique, certo? No nosso fundo aqui, beleza? Então, criamos aqui a nossa parte do fundo aqui, certo? Nosso BG inicial. E aí agora, pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte, certo? Para não ficar esse fundo chapado, a gente vai estar criando uma nova camada, certo? Aqui nessa ferramentazinha, cria uma nova camada, B do seu teclado, certo? Aumenta o teclado bastante, certo? Vamos colocar aqui na cor branca, beleza? E vamos dar alguns cliques, certo? Na nossa área de trabalho, beleza? Vai ficar dessa forma. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, certo? Desfoque gaussiano. E aí a gente vai dar um desfoque aqui de mais ou menos, pessoal, uns 80, 100 pixels mais ou menos, beleza? Dá um ok nele. E aqui agora a gente vai estar diminuindo, certo? O seu preenchimento. Vou deixar aqui mais ou menos 51. Então perceba que ele dá esse efeito aí, né? No nosso fundo, beleza? E aqui agora eu vou estar criando, certo? O nome mãe, beleza, pessoal? Mãe. Com a seguinte fonte, certo? Uma fonte aí que vocês conseguem encontrar gratuita na internet, beleza? Que é a Montserrat, certo? Que é a família Montserrat. E aqui agora eu vou estar jogando ela na opção Bold, beleza? Na verdade vou deixando um pouco mais grosso, vou botar Extra Bold, certo? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, Ctrl T nela, para a gente modificar o tamanho, certo? Vamos deixar ela mais ou menos aqui assim, beleza? E aqui agora a gente vai criar algumas cópias, certo? Pode deixar, pessoal, o tio, né, em cima do mãe aqui, que na verdade ele não vai aparecer, né, porque a gente vai estar jogando aqui o elemento principal. Então a gente vai estar criando aqui, certo? Mais ou menos aqui nessa posição. Para vocês estarem copiando dessa forma, pessoal, só vocês clicarem Ctrl mais Alt, beleza? Ctrl mais Alt, seleciona o que você quer duplicar e ele vai duplicar. Beleza? Com a camada selecionada, só dar Ctrl Alt e arrastar, certo? Ele vai estar criando uma nova camada a partir da que está selecionada. Feito isso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora. Seleciona todos esses nomes aqui, dá um Ctrl G nele, reduz um pouco o seu tamanho mais, certo? E vamos tentar deixar ele mais ou menos aqui nessa posição, certo? Então a gente já tem aqui, né, mais um elemento para o nosso BG. Vou aplicar aqui um modo de mesclagem, certo? Vamos ver aqui essa luz indireta, por enquanto, certo? Vou abrir aqui a pastinha, seleciona tudo, beleza? E vamos vir aqui nas propriedades, certo? E vamos modificar a sua coloração. Vou pegar como base a cor do fundo, certo? E aí agora, pessoal, vou estar, né, dando uma escurecida mais nesses nomes, certo? Então vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos dessa forma. Beleza? Dá um ok, certo? E na verdade eu não utilizei sobrepor no outro, certo? No outro eu utilizei, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. No outro eu não utilizei sobrepor, pessoal, mas nessa daqui eu vou deixar sobrepor, beleza? E aí a gente vai modificando de acordo com a nossa necessidade.
De início eu vou fazer novamente o seguinte, vou deixar em normal, vou converter tudo isso aqui em objeto inteligente, né? E aí agora sim eu vou aplicar um sobrepor, certo? E aqui agora eu vou reduzir sua opacidade. Vou deixar mais ou menos aqui em 40%. Beleza? Então, feito isso, nosso BG aqui está praticamente criado, né? E aí agora eu vou fazer o seguinte, seleciono tudo, Ctrl G, vou colocar aqui como BG, certo? BG. Prontinho, pessoal. Aqui agora eu vou estar trazendo para cá alguns elementos, certo? Que eu vou estar deixando disponível aí para vocês, para download, beleza? Na descrição. Então dá uma olhadinha na descrição, certo? Que eu vou sempre estar deixando esses conteúdos. Arrastei para cá, vou dar um Ctrl T nele, reduz um pouco o seu tamanho, certo? E aqui agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Aqui agora eu vou pegar a ferramenta, né? Varinha mágica, certo? Vou botar a tolerância dela em 10, nesse caso, certo? Vou dar um clique no centro. Vou rasterizar primeiramente essa camada aqui, né? Ctrl D, rasteriza essa camada por enquanto, né? Seleciona a parte interna, deleta, a parte externa, deleta. Se eu clicar também, deleta. Ctrl D, né? Para você tirar a seleção e agora sim converte em objeto inteligente. Por que está convertendo tudo em objeto inteligente? Porque isso faz com que seu material não perca qualidade, beleza? Exemplo, se seu material está rasterizado, você reduz o tamanho, dá Ctrl T de novo e aumenta o tamanho, ele perde qualidade. Estando em objeto inteligente, isso não acontece, certo? Então, trabalhem sempre com objeto inteligente. Vamos dar aqui um FX sobreposição de cor, certo? E aqui nessa sobreposição de cor, eu vou estar colocando ele mais ou menos nessa tonalidade aqui. Beleza? Então, vocês podem copiar o código, certo? E aí vai ficar mais ou menos dessa forma. Dá um Ctrl T nele, beleza? Vou reduzir um pouco mais seu tamanho, deixar mais ou menos aqui assim, por enquanto, certo? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, pega a ferramenta aqui, caneta, certo? E a gente vai criando uma espécie de contorno ao redor, beleza? Na verdade não ao redor, mas na parte central aqui dessa coloração, do coração, né? Então vamos criar aqui assim, dessa forma, não precisa ser nada bem contornado, até porque ele vai ficar pelo fundo e vocês vão entender melhor isso, certo? Então a gente vai criar aqui uma forma, beleza? Dá 2 cliques na forma que a gente criou, certo? Pega o conta-gotas dela e pega essa tonalidade do fundo, beleza? E aí agora a gente vai, né? Só voltar um pouquinho aqui a tonalidade para essa coloração, beleza? E Wellington, mas ele ficou todo mal feito aqui, né? Todo cheio de bordas, tal, de pontas. Então o que é que a gente vai fazer? Arrasta para baixo do coração, beleza? Como nosso coração era em PNG, ele vai fazer, né, automaticamente aí um contorno perfeito, beleza? Então, vamos colocar aqui, na verdade não vamos colocar aqui coração, né, porque a gente vai utilizar esse material e depois a gente agrupa tudo. E agora, pessoal, vou estar trazendo outra coisa para cá, né, que é a foto do nosso modelo, certo? Então, vamos aprender recorte também nessa aula bem completa, né? Então, eu acho que essa aula tá valendo, né? Seu like. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, né? Compartilha, é muito importante pra gente, beleza? Que isso vai estar me ajudando muito, certo? Então, arrastou para cá a sua imagem, dá 2 cliques nela, dá um OK, beleza? A gente vai vir aqui em seleção, selecionar e mascarar, né? E aqui agora a gente vai fazer com que o Corel, né? Desculpe, o Corel. Com que o Photoshop ele faça uma seleção, né, automática em nossa imagem. Então, clica aqui em cima em selecionar assunto, né? Essa parte aqui de selecionar assunto pode ser que ela demore um pouco no seu computador, né? E pode ser que ela seja mais rápida do que o meu, né? Vai depender muito do processamento. Então, a gente vai pegar aqui essa outra ferramenta aqui, né, que é a ferramenta, vamos ver o nome dela aqui, alguma coisa de refinar. Bom, independente, vai ser essa daqui, certo? A gente vai aumentar um pouco o tamanho dela, dar um clique aqui nessa parte branca, né? Veja que como tem contraste, né? Era um branco e um preto, ele fez um recorte aí, né? Para nos ajudar. Aqui também ficou dessa forma, vou pegar a ferramenta, essa outra ferramenta aqui, certo? Que ela é livre, né? Então, ela independe de onde você passar, ela vai, né, pintar. Beleza? Então, a gente vai contornando aqui, certo? De acordo com a imagem original, beleza? Veja que passa um pouco aqui, só apertar Alt, né? E fazer uma limpeza, certo? Nesse cantinho aqui, vamos fazer o seguinte. Não dá para usar essa daqui, porque veja que tem uns pedaços, né? De mesma coloração.
Então, se você utiliza ela, ela vai pegar, né? E vai retirar aqui também dessa parte, né? Um pouco da parte da meia. Então, não é legal. Pega essa ferramenta aqui com calma, certo? Reduz o tamanho, alto e pressionado, e nós mesmos manualmente vamos fazer essa limpeza aqui, certo? Então, perfeito. Veja que aqui também, né? Tem esse outro pedaço aqui, né? Da calça. Então, a gente vai fazer o quê? Aumenta um pouco mais ele, certo? E vem pintando aqui. Beleza, pessoal? Então, vai passando aqui, certo? Vai passando, vai passando. Prontinho. Não vou fazer o recorte perfeitinho, pessoal, né? Porque eu preciso que a aula seja mais rápida, né? Mas você faz aí com mais calma, certo? Então, tem mais alguns pontos aqui que ele ficou, né, mal feito, então a gente vai ajustando, certo? Dessa forma. Perfeito. E aqui agora, vamos para a parte do cabelo, certo? Ah, Wellington, mas como eu vou fazer o recorte desse cabelo? É muito difícil e tal. Não, pessoal, só pegar a ferramenta aqui de refinar, certo? Aumenta o seu tamanho, né? E vai dando alguns cliques aqui no cabelo dela, certo? Que a ferramenta, magicamente, vai fazendo aí, né? Todo o processo, beleza? Reduz aqui um pouco o tamanho, aplica mais um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, certo? E aí você vai chegar no resultado perfeito, certo? Sem falar que, né, quando a gente fizer o nosso projeto, finalização, ambientação, tudo mais, né, iluminação, alguns detalhes desses vão desaparecer, né, pessoal? Então, nem sempre você precisa refinar ao máximo o recorte e tudo mais, porque na verdade às vezes você nem vai precisar de toda uma refinada, né? Então, sei aqui, certo? Para a gente cortar aqui o tamanho da área de trabalho, né? Nesse caso, cortou aqui, dá um Enter, né? E a gente vai fazer o seguinte, converte em objeto inteligente, arrasta para o seu projeto, né? Joga ele cá. O do fundo deleta, né? Vamos voltar aqui nesse daqui. Vamos fechar, salvar, não, né? Vamos dar um Ctrl T aqui, certo? E aí a gente vai reduzir o tamanho dessa imagem. Beleza? Vai ficar mais ou menos assim, certo? Deu Enter. Aqui agora o que, é que a gente vai fazer, pessoal? A gente precisa, né, que essa parte de baixo aqui da modelo seja recortado, porém a parte da cabeça não seja. Como a gente faz isso? Há inúmeras formas, né? Eu vou ensinar vocês duas formas de vocês fazerem isso. Você escolhe a forma mais fácil para você, certo? E você faz. Primeira forma, né? Foi como eu fiz no outro. Você aperta Ctrl, certo? Vem aqui na miniatura do coração de trás, certo? E dá um clique. Ele já fez aquela seleção naquele que a gente fez, né? E agora com Ctrl e Shift pressionado, você vem na seleção do outro coração e ele fez uma seleção aí ao redor do coração, certo? E agora o que, é que a gente vai fazer? Vem aqui, seleciona a camada da modelo, certo? E cria uma máscara. Pronto, perfeito, ele fez isso aí, certo? E aqui agora o que é que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer o seguinte, seleciona a máscara, B, certo? Vem aqui, reduz um pouco a dureza, né? Deixa ele mais rígido, né? O pincel, diminui o tamanho, desculpem, ele tá para apagar porque tá com a parte preta selecionada. Então, X, ele modifica para o branco, né? E aqui agora é só você pintar onde você quer que apareça. Prontinho. Certo? E aqui essa parte de baixo eu não quero que ela comece, né, no coração nesse coração mais escuro, eu quero no mais claro, né? Então eu faço o quê? Seleciono esse mais escuro com Ctrl pressionado aqui na miniatura dele. Ele fez essa seleção, certo? Vou clicar X, ele trouxe aqui para o preto, né? E vou apagar esse pedaço. Ctrl D para tirar a seleção, perfeito, certo? Ah, Wellington, mas qual era a outra forma de fazer isso? A outra forma é o seguinte, eu vou excluir essa máscara aqui, certo? Pronto. O seu vai estar dessa forma. Você vai fazer como? Você vai vir aqui, certo? Vai descer essa daqui para baixo, né? Já que a gente quer colocar ela somente no coração claro. E com alto pressionado a gente vai clipar ela, beleza? Então ficou dessa forma. Vou criar uma nova com alto e pressionado, né, para criar para duplicar, ou Ctrl J, certo? Você vai duplicar, vai jogar ele na parte de cima,
Vamos criar uma máscara de camada nela, beleza? B do teclado e vem aqui e apaga nessa parte de baixo. Eu acho as duas formas válidas, certo? Aí vai depender de como você se adapta melhor, beleza? Qual o porquê de eu utilizar outra forma, certo? Quando eu vier aqui na miniatura, por exemplo, e aplicar um camera raw nela, certo? Aplicar aqui um camera raw, tal, iluminação, saturação, vibração, vou vir aqui dar um Ctrl U, aumentar um pouco a saturação, certo? Trazer mais para a tonalidade rosa, beleza? Veja que ele aplicou na parte de cima, né? Mas a parte de baixo aqui, né? Ele não aplicou. Por quê? Porque são camadas diferentes. Aí, como você resolve isso? Alto pressionado, certo? Clica aqui nos filtros que se aplicou no outro e joga no de baixo. Resolvido, certo? Porém, da outra forma que estava, né? Que era assim. Se você aplica esses efeitos nela, certo? Vou fazer algo aleatório aqui. Você percebe, né, que ele aplica em todo o material, certo? Então, fica a critério de vocês a forma de utilizar, beleza? Então, você aprendeu recorte, aprendeu como clipar ela, né? Perfeito. Veja que aqui tem umas manchas branquinhas, né? Então, você vem aqui na máscara B, né? Volta aqui para dureza 0, certo? Diminui bastante o tamanho do pincel e vem pintando aqui com ele na cor preta, né? Esse pedaço aqui só para tirar essa manchinha branca, beleza? Que clareou aqui. Na verdade, isso nem ia aparecer, né? No final, mas eu quis dar esse detalhe, certo? Então, resolvido isso aí, a gente vai fazer o seguinte, vou dar um Ctrl Shift A nessa imagem, certo? E a gente vai dar uma tratada nela, né? Para ambientar com fundo. Vou aumentar um pouquinho a iluminação, coisa mínima, já que a imagem já está bem iluminada, certo? Vou aumentar um pouquinho a claridade também, beleza? Para dar mais detalhe. Vou aumentar também um pouquinho a vibração, certo? Vou vir aqui, vou reduzir um pouco os ruídos, coloco aqui em 24 mais ou menos, certo? Vou colocar menos, vou colocar 17. E aumento um pouquinho de nada a nitidez também, certo? Então, dá um OK, veja que a imagem já ganhou, né? Uma outra qualidade, certo? E aqui agora a gente vai ambientar a questão da coloração. Ctrl U, né, para abrir matriz de saturação. A gente vai arrastar um pouquinho aqui, né, para a esquerda, para ele trazer essa tonalidade mais rosa, né? E vou aumentar um pouquinho de nada a saturação, coisa mínima também, certo? Só para ele trazer os tons mais quentes. Beleza? Então veja que a imagem agora, né, está bem mais ambientada, certo? Então, seleciona tudo isso aqui, Ctrl G, certo? Vamos colocar aqui imagem principal, beleza? Imagem principal. Ctrl T nela, certo? E aumenta um pouquinho o tamanho, beleza? Pessoal, uma observação aqui. Nos arquivos que eu deixo disponível, certo? Você vai ver que tem sempre dois PSDs. Ou só o PSD da aula que a gente está fazendo, certo? Se tiver um PSD a mais lá, é o PSD original, certo? Então, pode ser que as camadas estejam renomeadas de forma diferente e tudo mais. Então, você pega o da aula, certo? Para estudar ele, que fica mais prático, certo? Só um esclarecimento simples aí. Beleza? Então, voltando aqui agora a gente vai realizar, né, algumas finalizações só para dar aquele detalhe final e ambientar bem nossa arte. Beleza? Vou trazer para cá essa logo que eu utilizei aqui, certo? Esse nome sua logo, só como forma de para mostrar vocês, certo? Aqui na verdade vai estar logo do seu cliente, beleza? Ou a sua, né? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai vir aqui, certo? Nesses três tracinhos aqui, em alinhar, né? E vamos colocar alinhar a tela, certo? Assim você consegue selecionar a logo, por exemplo, e alinhar ela à nossa área de trabalho, certo? Você consegue alinhar, você consegue jogar ela para a esquerda, para a direita, no centro, beleza? Então, isso aí facilita bastante, certo? A nossa vida. Então, deixa ela centralizadazinha aqui, beleza? Vou trazer, deixa eu dar uma olhadinha que a gente fez mais aqui, certo? Vou trazer para cá, beleza? O nome, né? Vamos criar aqui o nome Feliz. Vou botar tudo maiúsculo, Feliz Dia das, né? Vamos aumentar aqui, Ctrl T o tamanho, certo? Ficar mais ou menos aqui assim, beleza? Dá um Enter nele, né?
joga na cor branca, só dá 2 cliques nele, certo? Vem aqui nessa ferramentazinha aqui em cima de cor, certo? E joga no branco. Beleza? Então vai ficar dessa forma aqui. Que agora a gente vai descer ele, certo? Com Alt e pressionado, Ctrl Alt, né? Você consegue criar uma cópia. Na verdade, só com Alt, né? Eu utilizo o Ctrl para ele descer alinhado, certo? E aqui agora eu vou colocar mães, beleza? Feliz Dia das Mães. Aumenta bastante o tamanho desse mães aqui, né? Para a gente dar destaque a ele. Joga mais para cima, aumenta até um pouco mais, certo? Centraliza aqui em cima, vê que isso ajuda bastante a gente, né? A gente vem deixando aqui alinhar a tela, né? Você consegue alinhar de forma simples a sua área de trabalho, certo? Vamos selecionar aqui Feliz Dias, né? Vou alinhar ele aqui ao mães, né? E vou descer um pouco mais, beleza? Agora esse mães aqui a gente vai fazer o seguinte, retira o preenchimento, certo? Vamos vir aqui em traçado, beleza? Aplica um traçado de 3 na cor branca e dá ok, ok, certo? Vocês podem copiar aí as configurações, né? Também, posição interna, tal, modo de mesclagem normal, beleza? Fica a critério de vocês. Indico o que a vocês? Que vocês testem, pessoal. Testem porque vocês conseguirão obter mais qualidade nas ferramentas, certo? Então, dá um Ctrl G aqui, selecionar os dois, certo? Vamos colocar aqui, Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, beleza? Acho que tá errado isso aqui, né? Feliz. Pronto, agora tá certo, né? Prontinho, pessoal. Seleciona ele e aí vamos alinhar agora ao centro da nossa arte, né? Então, alinhado. Beleza? Que agora eu vou fazer o seguinte. Pega a imagem principal, dá um Ctrl T nela e aumenta um pouco o seu tamanho. Coisa simples, certo? Nada tão estrondoso. Vamos pegar aqui também, abrir aqui o BG, né? Vamos pegar aqui onde tem mães. Vou colocar, agrupar isso aqui com o nome mães, certo? Ah, na verdade não é mães, né? É logo. Pega logo e vamos descendo um pouquinho mais, né? Para deixar um espaço legal. Mesmo espaço da borda, né? Para o espaço do coração. Outra coisa importante falando em borda, pessoal. Nunca utilize o texto assim, ó. Coladinho. Por quê? Isso fica feio, certo? Fica feio, foge aí de alguns padrões, certo? De diagramação e tudo mais. Inclusive, indico você estudar diagramação, beleza? Então, utilizem o texto sempre com folga, certo? Nas bordas e tal. Isso deixa seu projeto mais elegante. Outra coisa também que eu esqueci, vou tirar aqui a visualização do Feliz Dia das Mães, certo? Que a gente vai aplicar uma sombra nessa parte aqui, certo? Que é a parte onde o corpo da modelo está passando por cima, né, do coração, para dar um realismo maior. Então a gente vai vir aqui na imagem principal, seleciona a imagem aqui, certo? E vamos vir aqui em sombra projetada, beleza? Aí vocês podem copiar esses parâmetros, né, que eu utilizei na outra. Aqui opacidade 48, opacidade nada mais é do que a opacidade da sombra, nada tão estrondoso, certo? Então deixa mais ou menos aí assim, beleza? A distância, você consegue mexer a distância por aqui, certo? Você consegue mexer a distância por aqui, vamos deixar ela mais ou menos aqui assim, né? Aqui é a expansão, certo? Quanto mais expandido você deixa, né, mais rígido ela fica, certo? Então deixa a expansão em 0. O tamanho, né? Quanto maior o tamanho, mais desfocado também ela fica, beleza? Então vamos deixar mais ou menos aqui assim, certo? Em 18 mais ou menos, beleza? Feito isso, você vai dar um OK, certo? Dá um OK e vamos vir aqui clicar, né? Clicar com o botão direito em sombra projetada e criar uma camada. O que a gente fez? A gente só tirou a sombra de efeito para uma camada, certo? A gente fez com que esse efeito, né, que a gente até então estava editável, agora ele se tornou uma camada, beleza? Dá um Ctrl, desculpe, dá um botão direito nele aí, certo? E converter objeto inteligente. Beleza? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, Alt pressionado, certo? A gente vai aplicar ele ao coração. Na verdade não vamos aplicar o coração, certo? Porque senão a gente vai ter que fazer dois também, colocar ele no de dentro, no de fora, tudo mais. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na modelo, né? A gente vai selecionar com Ctrl o coração de baixo, certo? Desculpe,
o coração do contorno. Shift pressionado, a gente vai selecionar o coração de dentro, beleza? Assim a gente fez uma seleção aqui duplicada, certo? Somou as duas seleções, né? E agora, na sombra, aqui na camada sombra, a gente vai aplicar uma máscara de camada, beleza? Feito isso, você vê que a máscara aqui, que a sombra, desculpa, ficou aqui perfeitinha, né? Porém, aqui embaixo, pessoal, eu não quero que ela dê esse efeito de que o coração de baixo está em um outro plano, né? Um plano mais próximo, mais elevado que o contorno. Então, a gente vai fazer o quê? Seleciona aqui a máscara, B do teclado, certo? Aumenta aqui o pincel, com ele bem esfumaçado, né? A dureza dele em 0. E a gente vai, na cor preta aqui também, certo? A gente vai apagando aqui nessa região, beleza? E apaga do lado de cá também, certo? Que a sombra, eu quero que ela venha desculpe, da esquerda para a direita, beleza? Então, vai ficar dessa forma aqui, a sombra, né? Coisa simples, efeito simples também de vocês fazerem, né? Só explicando para vocês. Agora a gente ativa novamente o Feliz Dia das Mães, né? Então, vai ficar dessa forma aí, beleza? Aqui agora vamos dar um Ctrl S, né? Que é importante, certo? Vou na área de trabalho, Feliz Dia das Mães aqui, deixa eu salvar aqui como o mesmo nome, só que vai estar aula. Então, aquela questão que eu expliquei a vocês de qual PSD vocês vão estar utilizando para estudar, utilize o que tem um nome aula no final, certo? Isso aí vai facilitar para vocês por causa dos nomes aqui das pastas, né? Beleza? Então aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora, certo? A gente vai abrir aqui nossa galeria de arquivos, certo? Vamos trazer para cá essas pétalas, beleza? Joga essa pétala um pouco mais para cá, dá um Enter, Ctrl Alt pressionado, a gente vai jogar ela mais para o lado de cá, beleza? Joga ela mais para cá um pouquinho, joga um pouco mais para cima, certo? Para dar uma preenchida nesse lado de cá. Seleciona os dois, converte em objeto inteligente, certo? Vamos vir aqui em filtro, desfoque, certo? Desfoque gaussiano, beleza? E vamos aplicar um desfoque aqui de mais ou menos uns 10, beleza? Mais ou menos uns 10 aí, dá ok. Ctrl U, né? A gente dá uns ajustes de cores nessa imagem, certo? Vou trazer ela um pouco mais para a esquerda e vou retirar um pouquinho da saturação, certo? Então vai ficar mais ou menos assim, beleza? Dá um ok, certo? E aqui agora a gente vai, né, dar uma limpada, né, nessa imagem para também não ficar tão poluído dessa forma a quantidade, né, de pétalas, beleza? Então, cria uma máscara de camada B, certo? E vai apagando em algumas regiões que você não quer, né, essas pétalas passando, né? Então, vamos apagar aqui em algumas regiões, certo? Para que também não fique tão poluído aqui o nosso projeto, beleza? Vamos apagando aqui, apago de cá também, certo? Vamos apagar essa pétala maior, beleza? Essa de cá também, né? Que vai ter um texto aqui, certo? Então vai ficar mais ou menos assim. Vou apagar essa daqui que ficou por cima do nome, apagar essa outra, certo? Então vai ficar mais ou menos assim, pessoal, né? Vai dar mais ou menos esse efeito. E aqui agora a gente vai colocar um texto aqui, né? Que texto seria esse? Esse daqui, ó. Deixa eu só copiar ele aqui para não ter que escrever novamente, né? A gente vai vir aqui com a ferramenta texto, certo? Se a gente clicar muito próximo aqui, que nem eu fiz, certo? Ele vai pegar o texto do Dia das Mães, certo? Não é isso que eu quero. Vou pegar a ferramenta texto, clica aqui um pouco mais longe, mais distante, e dá um Ctrl V, certo? Então ele copiou aqui aquele texto que a gente tinha lá, né? Vou alinhar ele aqui com o Dia das Mães, Ctrl T, certo? E vamos reduzir o tamanho dele. Beleza? Vamos deixar mais ou menos aqui assim, nesse tamanho. Certo, pessoal? E aqui agora o que é que a gente vai estar fazendo? Dá um Enter aqui, dá um Ctrl T, aumentar só mais um pouquinho. Eu utilizei aqui essa coloração, certo? Vocês podem estar copiando aí, certo? Lembrem, pessoal, utilizar uma paleta de cor compatível, né? Se você está com esse fundo mais rosinha e tal, por que não utilizar um texto rosa, porém um texto rosa mais escuro, para dar um contraste, né? E não utilizar tudo branco ou preto, certo? Utiliza cores, né, compatíveis, beleza? Com o seu projeto. Vou subir aqui um pouquinho, vou vir aqui nas pétalas, clica na máscara B do teclado, na cor preta, e vamos tirar aqui um pouquinho dessas pétalas aqui. Beleza? Então, feito isso,
tudo aí certo, tá, o texto ficou junto com o texto do Feliz Dia das Mães. Eu joguei ele aqui para fora, beleza? Para ficar organizado. Vou dar um Ctrl G aqui nessas pétalas. Coloco aqui pétalas, certo? Prontinho. E agora nesse texto aqui, o que é que eu vou fazer? Eu fiz com ele, né? Eu fiz quebra de parágrafo, certo? Para que ele ficasse com uma diagramação legal, já que é um texto grande e tal, para não ficar aquele negócio feio, certo? Um monte de texto. Dificulta a leitura, na verdade, né? Então, fui quebrando parágrafo, né? Utilizem isso em outras áreas de vocês, certo? Que isso é uma boa técnica. E utilizei também, né, a utilização utilizei também a utilização. Fiz a utilização também, né, de diferentes densidades, né, da fonte, né? Utilizei utilizei mais que uma fonte da mesma família, né? Tem, por exemplo, foi a fonte que eu utilizei, desculpa, pessoal, esse gaguejado aí. A fonte que eu utilizei foi Monte Serrate, certo? Monte Serrate. Aí eu utilizei ela regular, nesse caso aqui, certo? E nesse caso de cá eu utilizei ela no Bold, né? Para dar essa diferença de espessura aí. Fica bem legal também. Beleza? Então, feito isso, dá um Ctrl G aqui, vamos colocar aqui texto, certo? Texto. Pronto. Aqui agora a gente vai criar alguns assets, né? Alguns elementos para complementar a imagem, certo? Foi o seguinte, eu peguei aqui a ferramenta elipse, né? Criei uma elipse aqui perfeita, pressionando Shift, né? Mais ou menos esse tamanho. Vou clicar aqui no seu preenchimento, tirar o preenchimento. Vou aqui no contorno, jogo um contorno branco, né? Com a espessura de 1,5 pixels e dá um Enter, beleza? Então ele vai ficar assim, ó. Prontinho. E aqui agora eu criei vários deles, né? Para ficar legal. Criei mais um, criei mais outro, né? Aqui. Pronto. Aqui sim. Selecionei os três, né? Criei aqui mais outro, mais outro, mais outro, né? Assim tá bom. Deixa eu adicionar mais outro. Seleciono os três novamente e mais outro. Prontinho. Vai ficar mais ou menos assim. Seleciona todas as elipses que você criou, né? E converte tudo em objeto inteligente. Vai ficar dessa forma. Vou dar um Ctrl T nela e vou reduzir um pouco mais seu tamanho, certo? Deixar mais ou menos aqui assim, beleza? Vou pegar ele aqui, DCK, certo? Ctrl T, rotaciona ele com Shift pressionado, né? Para gente deixar ele 90 graus. E arrasta para cá, certo? Prontinho, vai ficar mais ou menos aqui assim, beleza? E aqui agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, Ctrl S, né? Sempre importante. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, com ele selecionado, vou Ctrl Alt, né, pressionado, vou duplicar ele e jogar ele aqui nessa parte de cima, diminuir um pouco mais seu tamanho, certo? Jogar ele mais ou menos aqui assim, só para dar um detalhezinho, certo? Ctrl Alt pressionado e vou jogar outro aqui. Prontinho, pessoal. Então vai ficar mais ou menos dessa forma aí, certo? Então Ctrl S, né? Vou pegar agora e fazer a ambientação, pessoal, certo? Deixa eu ver se falta algum elemento e tal, tudo certo, né? Agora eu vou fazer, né, a ambientação do nosso projeto. Vamos começar agrupando isso aqui, né? Botar elipse. Botar aqui círculos, né? Círculo. Facilitar. Vou criar uma nova camada, B do seu teclado, certo? Aumenta um pouco o pincel com a dureza em 0, certo? Vamos jogar aqui na cor, numa corzinha mais ou menos assim, não branco, absoluto, certo? Um rosinha, mais ou menos aqui assim. Vou dar um clique aqui, certo? E um clique aqui, beleza? Uma das principais coisas, pessoal, que ajuda na ambientação é a iluminação, certo? Então, utilizem, né, pontos de luzes na sua imagem, que isso vai deixar a imagem mais ambientada. Vamos aqui em divisão, certo? Deixa eu ver se divisão ou clarear. Acho que clarear ficou melhor, certo? Aplica um clarear nessas luzes e reduz um pouquinho o seu preenchimento. Também nada tão forçado, certo? Mais ou menos aqui assim. Beleza? Feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Se eu não me engano, a gente utilizou mais luzes também. Foi só essas. Foram só essas mesmo. Beleza? Acho que foi aqui no principal que eu utilizei. Pá, pronto. Beleza, foi isso. Feito isso, pessoal, a gente vai agora para a parte final da ambientação, né? Que é o quê? Vou dar um Ctrl G aqui, vou colocar
luz, certo? Que é o quê? Adicionar algumas pesquisas de cores, algumas curvas e tudo mais, certo? Para que ele fique mais ambientado. Então a gente vai vir aqui, certo? E vamos aqui em pesquisa de cor, certo? E aqui, pessoal, é a escolha de vocês, beleza? Vocês vão vendo aí, vão testando o que mais combina, beleza? Eu sempre utilizar, pessoal, assim, né? Dessa forma. De uma forma mais transparente, certo? Com preenchimento menor. Vai ter casos, né? Que vão ter casos que você vai utilizar ela mais forte. Porém, eu costumo utilizar várias pesquisas, né? Com um preenchimento melhor, isso vai ambientar melhor o seu projeto, certo? Então, vamos aplicar outra pesquisa de cor aqui, certo? Eu utilizo também essa 3 strip, que ele dá essa tonalidade mais quente à imagem, né? Vou deixar aqui em 15 também, pesquisa de cor, né? Aqui a gente vai testando, certo? Tem a Falcolos também, que eu utilizo bastante ela, certo? Joga aqui mais ou menos 15, né? Tem outras pesquisas de cores também, pessoal. É como eu estou falando a vocês, tudo é teste, certo? Tu vai testando, vai analisando, né? Essa daqui, a Crisp Warm, gostei dela. Vou jogar aqui em 10%, certo? Pesquisa de cor. Tem outras também aqui que eu costumo utilizar. Vamos ver. Essa Fuji Eterna aqui trouxe mais a tonalidade rosa, né? Então, aplicar ela aqui 5%. Parece que não tá tendo diferença, pessoal. Mas no final de tudo, certo? Tem uma diferença grande. Eu também gosto de utilizar muito essa Fuji Eterna. Essa Fuji Night, né, na verdade. Só que de forma reduzida, né? Porque ele dá mais esse contraste, certo? Esses tons mais escuros na imagem, beleza? Mais outra pesquisa de cor aqui, certo? Que eu utilizo muito também é a Soft Warm, né? Então, essa daqui eu já deixo já um pouquinho mais, né? Mais forte, 38%, certo? As pesquisas de cores, pessoal, você também pode utilizar com modos de mesclagem, beleza? Aí vai a critério de vocês. Dá um Ctrl G aqui em tudo, né? Vou colocar aqui FX, beleza? Aqui é a nossa ambientação. E aqui agora, pessoal, vou aplicar curvas nesse material, beleza? Vou criar alguns pontos aqui, certo? Nossa imagem, beleza? Aqui os tons médios, né? Aqui assim, pronto. O que é essa divisão, certo? Essa divisão funciona da seguinte forma, pessoal. Esse meio termo aqui é os tons escuros, né? Vocês podem ver que é os tons escuros aqui e tal. Se for mexendo aqui, ele vai os tons escuros. Crio aqui novamente, que bagunçou tudo. Pronto. Esses tons do meio aqui são os tons médios, né? Os tons médios, beleza? E os de cima são as luzes, certo? Então, a gente vai utilizar da seguinte forma isso aqui, beleza? Faz essa divisão aí, certo? Esse primeiro aqui, vou estar subindo ele um pouquinho, mais ou menos aqui assim, certo? Para ele dar esse efeito mais fosco à imagem, certo? Vou pegar aqui os tons médios, né? Vou dar uma escurecida mais nele um pouquinho, beleza? Para ele trazer mais os tons escuros, certo? E nos claros aqui vou deixar dessa forma, beleza? Então veja aí como ficou, né? A nossa curva, beleza? E vendo aqui, tirando, colocando aqui a nossa ambientação, você vê que ambientou bastante, certo? Então isso é muito importante, utilizem sempre a ambientação, beleza? Dá um Ctrl S, né? Sempre importante. E agora, pessoal, para finalizar mesmo, a gente vai dar um Ctrl Alt Shift E para mesclar tudo, certo? Tudo que está visível ele vai mesclar. Converte em objeto inteligente. Ctrl Shift A, né? Para abrir o Camera Raw. E aqui no Camera Raw a gente vai fazer a finalização, certo? Vou aplicar um pouquinho mais de iluminação, certo? Vou reduzir um pouquinho da vibração, não tanto, né? Vou aplicar um pouco mais de claridade, certo? Na imagem, pouca coisa. Vou vir aqui na luminosidade, né? Vou reduzir um pouquinho a luminescência, aumentar, né? Botar, adicionar um pouco de luminescência. Vou vir aqui na nitidez, colocar um pouco de nitidez também, certo? Coloco aqui mais ou menos uns 15 a 18, beleza? E um pouquinho de granulado também, certo? Coisa pouca também aqui, mais ou menos uns 6, certo? E vamos dar um OK, beleza? Então vai ficar mais ou menos assim, né? Veja como ficou. Veja como ficou, né? E agora, pessoal, a gente vai trazer para o nosso projeto, né, a nossa assinatura, que também é muito importante, né? Assine seus projetos,
beleza? É dessa forma que os clientes vão encontrar vocês, né? Quem se interessar pela arte vai procurar vocês aqui pela sua assinatura. Pode ser sua logo, pode ser seu Instagram, seu e-mail, seu site, certo? Beleza, pessoal? Então ficou dessa forma aí, né? Nossa aula, né? Nossa arte final. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos, certo? E deixe nos comentários aí, fiquei até o fim, né? Que isso vai fazer com que eu tenha uma noção de que vocês estão aprendendo de verdade com o meu conteúdo. Certo, pessoal? Me sigam no Instagram também, certo? Wellington Design, né? Tá aqui, né? Wellington Design, underline, beleza? Que sempre eu tô postando nossas artes lá. Certo, pessoal? Outra coisa também, pessoal, deixo sempre aí nos comentários alguns links, né? O que seriam esses links? Tem o link que do nosso material utilizado, né? Que eu deixo aí também na descrição para vocês estarem pegando e conseguindo reproduzir essa arte, beleza? Tem também alguns outros links, né? Tem, por exemplo, um curso de Photoshop, né? Um curso de design que vai te ensinar design a fundo mesmo, certo? De forma que ele torne um profissional dessa área, né? Que você consiga ter sua renda, né? A partir de projetos como esse, certo? De social media. E tem também um outro link que são alguns elementos para vocês terem no banco de dados, certo? Para vocês estarem utilizando no projeto de vocês, certo? Como, por exemplo, imagem do Dia das Mães, corações, certo? Pétalas como essa, certo? Rosas, artes já pronta também do Dia das Mães, só para vocês editarem, beleza? Tem muito conteúdo da hora lá, certo? Arquivo vetorizado, arquivo em Photoshop, em Corel, em Illustrator, certo? Tem muita coisa, pessoal. Então, dá uma olhadinha nos links, beleza? Se você ficou até aqui, agradeço muito. Curta, compartilha, se inscreva, né? E deixe seu like. Beleza? Valeu, obrigado, fui!